Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Úrsula Matti, diretora de pesquisa aqui do Hospital de Clínicas, e eu tenho tido a felicidade e a honra de fazer aberturas, né, de atividades do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão. E em todas essas aberturas, eu tenho tentado fazer uma reflexão, né, de por que a gente precisa fazer certas palestras. A gente vive num Estado que é um Estado laico, que tem liberdade religiosa, que cada um pode acreditar no que quiser, mas parece que essa liberdade não é igual para todo mundo, né? E aí a gente tem questões estruturais que a palavra bonita é interseccionalidade, mas para mim são questões que nos atravessam, que é uma palavra um pouco mais grosseira, um pouco mais sinfática, mas é isso mesmo, essas questões nos atravessam, né? E por isso que é importante a gente estar aqui, para que a gente possa discutir isso e para que a gente possa fazer da nossa instituição, no nosso mundinho, né, um movimento que não é só de falar, mas que é um movimento de ter ações concretas em prol do respeito, em prol também da liberdade religiosa. Então, eu saúdo essa atividade aqui, em nome da diretoria executiva. O professor Brasil está num outro evento, não pôde estar aqui. Saúdo a iniciativa, né, do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão de trazer esse tema. Agradeço ao nosso convidado por dispor do seu tempo, né, uma coisa da generosidade que as pessoas têm, porque isso é algo que a gente não tem como devolver, né, o tempo que é utilizado aqui, mas que a gente tem como aproveitar e multiplicar esse conhecimento. Passo, então, para a Luciana Desores, do NEISE, que vai fazer a apresentação e a condução da atividade. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. É uma alegria ver essa plateia na presença desse momento tão especial para nós, né? A gente buscou o Comitê de Diversidade para fazer esse trabalho conjunto, né, pelo Núcleo de Espiritualidade e Saúde, pensando também, né, que a gente precisa conversar claramente sobre o que acontece na nossa sociedade brasileira e que se reflete no cotidiano do cuidado dos nossos pacientes. Então, pelo Núcleo de Espiritualidade, nós estamos aqui muito engajados em aprimorar o nosso conhecimento, vencer as barreiras, para que a gente possa abordar a espiritualidade, né, com um diálogo franco e aberto com os nossos pacientes, para que eles possam ser atendidos. Então, de imediato, eu quero poder agradecer, antes de mais nada, e convidar a Babadiba de Iemonjá, né, para estar conosco. A gente agradece imensamente a sua disponibilidade. Babadiba, então, é Babalorixá da comunidade de terreiro Ilê Axé e Iemonjá Omiolado, é sanitarista pela URGS, especialista em saúde da população negra e coordenador da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a Renafro Saúde, e organizador da Marcha Estadual pela Vida e Liberdade Religiosa. Muito obrigada, a palavra está aí, vamos aproveitar muito esse momento especial. Bom dia a todos e todas. Peço a bênção a partir do lugar sagrado que cada um esteja. Então, eu sou Babalorixá. Eu sou herdeiro de axé de um terreiro que tem 88 anos de história na Vila São José, no bairro Partenon, que foi fundado pela minha bisavó, que morou no início ali na Cidade Baixa, na Ilhota, no Areal da Baronesa. E com a primeira faxina étnica que aconteceu ali na década de 40, ela foi retirada dali, se negou ir para a Restinga, e acabou indo para o Menino Deus, depois foi para o Partenon, e em 1941 ela adquire ali a propriedade, que na época era mais rural ali na Vila São José, que
já foi reconhecido como reduto de negros e negras. Então, a São José sempre foi uma África, sempre teve muitos terreiros. Nós estamos no Rio Grande do Sul, é o segundo estado mais racista do Brasil. O primeiro, aliás, aqui é o berço do racismo, mas é o segundo estado mais branco do Brasil. Mas é o estado que tem maior número de terreiros. E todo mundo pergunta como é que é isso, né? A gente chega na Bahia e diz a Bahia é aqui. Os baianos não gostam muito, né? A gente diz que a Bahia é aqui no Rio Grande do Sul, né? A estimativa é que se tenha 65 mil terreiros em todo o estado. E a grande verdade é que em Porto Alegre ninguém dorme à noite sem ouvir lá no fundinho um sonzinho de tambor, né? Que Porto Alegre é de matriz africana. Então, o que é o terreiro? O que é um terreiro? Terreiro é a recriação do mundo africano no espaço diminuto, né? Como o nosso povo foi trazido, foi sequestrado do continente africano, ele veio até sem a roupa do corpo. Mas a diferença da tradição de matriz africana é que a nossa divindade, ela nasce com a gente, ela habita o nosso corpo. Nós temos um rito aqui no Brasil, que é do Brasil, simplesmente do Brasil, que é o processo iniciático, que é uma formalidade. Mas o orixá, ele habita o nosso corpo. Ele nasce com a gente. Ele está no nosso DNA. Então, é impossível matar esse sagrado sem que mate a gente, né? E, bom, esse sagrado veio no corpo dos nossos descendentes africanos. E a primeira coisa que eles fizeram é o processo de recriar, de resistência, de recriar esse mundo africano a partir das senzalas mesmo, com toda a opressão que sofreram, a única forma de fortalecer a partir da sua ancestralidade do sagrado, né? E, bom, esse processo, né, é um processo de resistência, e a prova está que o Rio Grande do Sul hoje, sendo o segundo estado mais branco, tem maior número de terreiro. O professor da URGS, né, Ari Pedro Ouro, fez alguns artigos dizendo que no Rio Grande do Sul a tradição de matriz africana embranqueceu. E a gente que é do terreiro diz que não, que a religião de matriz africana empreteceu o Rio Grande do Sul. É um olhar totalmente diferente, porque as pessoas que se iniciam a partir da tradição de matriz africana, elas vão pautar a sua vida a partir do modelo civilizatório africano. Então, não pode mais reivindicar sua branquitude, né? Os orixás, eles têm uma relação intrínseca com o nosso corpo. Então, tem muito a ver com a saúde. Os orixás, eles têm uma relação com as forças da natureza. A água, a terra, o fogo, o ar, enfim, todos eles têm uma relação intrínseca com a natureza. E por falar em natureza, eu quero saudar aqui Oquebamba, Oquearô, Oxóssi, Odé, que hoje é 20 de janeiro, é dia de São Sebastião para os católicos, e para nós é dia de Oxóssi. E é dessa forma que a nossa tradição resistiu, né? O sincretismo religioso foi uma das formas, uma das estratégias de poder ser mais aceito perante a sociedade, associando, né, as nossas divindades aos santos católicos, né? Hoje, acredito que isso não se faça mais necessário. Eu sempre falo que Iemanjá, por exemplo, não é aquela imagem que todo mundo coloca ali de cabelinho comprido, siliconadinha, com corpinho violonáceo. Não, Iemanjá é a grande mãe que pariu o mundo e tudo que nele habita e tem vida, né? Não existe uma expressão maior senão uma mulher preta, forte, com os braços vigorosos para acolher todos os seus filhos, né? E hoje a gente pode falar disso, né? A gente pode falar de Ogum. É muito bacana e tal, a associação com São Jorge, né? A Umbanda traz muito isso, e a gente não consegue desvincular, por exemplo, porque não tem dúvida que 23 de abril é uma energia de Ogum que circula pelo orbe, pela face da Terra. Assim como no dia 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara, o meu terreiro toca tambor, porque é dia de Iansã. E quem sou eu para tirar essa data que a minha avó preservou por tantos anos? Então, no dia 4, a gente não tem como não dizer que no dia de Santa Bárbara
essa energia de Yansan não circula. A verdade é que aqui, no Rio Grande do Sul, de dia todo mundo nega, de noite todo mundo vai. Né? E não são... antigamente, os terreiros recebiam o pessoal da comunidade ali. Hoje não, gente. Hoje vem uns figurão bem interessante para consultar. Inclusive gente da saúde, muita gente da saúde, médicos e enfermeiros, enfim. Porque é isso, eu acho que as pessoas estão entendendo, né, que nós somos, eu me arvoro a dizer isso, 70% espirituais. Para quem trabalha com a saúde, sabe que no início da história da medicina, os médicos usavam máscaras, porque entendiam que o processo de adoecimento era eram espíritos, né, do mal que se apoderavam da pessoa. E não estavam errados. Para nós, de tradição de matriz africana, nós chamamos a doença de Aarum, que são espíritos. Né? São espíritos que vão te adoecendo, vão te absorvendo se tu não estiver atento. Assim como nós chamamos a desavença de Adiogun, que são espíritos também que ficam tentando provocar desavença. Né? Mas tem outras coisas, tem os camburucu, tem os cocorô, tem um monte de expressão que a gente utiliza que traduz toda essa relação. Mas, na verdade, é que todos nós temos as nossas batalhas espirituais do dia a dia. É na relação com o trabalho, é na relação afetiva, é na relação com a família, nas relações sociais. Né? Olha, gente, as energias ruins existem. E as energias ruins, elas não são produzidas pelo diabo. Coitado do diabo. Foi um cara que divergiu de uma elite cristã e foi excomungado e todo mal foi associado a ele, mas no fim ele é até um cara legal. Né? Porque o mal, gente, quem produz é o ser humano. O ser humano produz, deseja e faz o mal. Né? Na nossa tradição, a gente fala que, por exemplo, a cabeça é o órgão principal do corpo. Aí o pessoal que é de outras tradições diz, mas na nossa também. Claro, a nossa foi a primeira. O mundo começou em África. Lá se deu a primeira relação com o transcendente. Tudo que veio depois foi recriado em cima do que já existia, me desculpa. Né? Eu falo que a academia louva Hermes, hermenêutica, mas o safado do Hermes bebeu na fonte de sabedoria de Exu e a ética acadêmica manda não revelar a fonte. Mas, para nós, é exunêutica, não é hermenêutica. O senhor do tempo, o senhor do movimento, o senhor da vida. Você sabia que para vocês estarem vivos é preciso que o Exu habite no corpo de vocês? Não se benzam. Mas todo mundo, sendo de matriz africana ou não, tem o Exu que habita o seu corpo para que vocês possam estar vivos. Se não fosse Exu, o mundo seria estático, sem vida. Né? Se fosse fazer uma comparação teológica, Exu é equiparado ao Espírito Santo dos católicos. É a divindade mais importante do panteão africano, por isso que foi diabolizado, endemonizado. É por conta disso. Né? Então, voltando lá para a cabeça que a gente chama de Ori, mas Ori também não é só a cabeça. Ori é esse sopro de vida que habita o nosso corpo. É o teu eu individual. E essa cabeça, ela tem 7 buracos. Vocês já prestaram atenção nisso? 7 buracos. Pode contar, não se constranjam. Se tiver 8, deu com a cabeça do prego. E esses 7 buracos, primeiro, os sentidos, eles são propriedade de Exu. Tudo que se desloca no tempo e no espaço é propriedade de Exu. A visão, ela se desloca, a audição, ela se desloca, o olfato, né, é um movimento, aliás, e alimenta o Exu individual. Né? Eu digo que quem fuma está matando o seu Exu individual, está atacando diretamente a vida no seu corpo. Esses 7 buracos do Ori evidenciam, primeiro, que nós não somos indivíduos, nós somos seres coletivos. Nós estamos no mundo para as relações, gente. Para que ter olhos se não for para enxergar o outro, para enxergar o mundo? Além do que, os olhos são a janela da alma.
Os olhos dizem se tu está feliz, se tu está triste, né? Se tu está apaixonado, enfim. Os olhos falam, né? Mas vem o outro e é através do outro. E para que ouvir se não é ouvir? Bom, os ruídos, as melodias do mundo, a poluição sonora, enfim. Mas ouvir o outro, se ouvir, dizem que os sábios são os que mais ouvem, né? E o buraco mais importante, né? Que é a boca. Gente, a danada da boca. A danada da boca. E aí a gente vai falar da palavra. A palavra tanto mata quanto cura, gente, qualquer tradição religiosa. Vocês sabiam disso, né? Qualquer tradição religiosa é baseada na palavra. Não é só a tradição de matriz africana. Através também das benzedeiras. O que as benzedeiras fazem? Falam, 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 falam. E a palavra tem poder de realização. E resolve. Resolve. A gente chega na Vendorixá, a gente faz uma ladainha, a gente fala, a gente bate palma, a gente sapateia e resolve, né? A palavra tanto mata quanto cura. Né? A ferida aberta por uma pedra tirada, ela cura. Mas por uma palavra maldita, abre uma fenda na alma. E não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Isso tudo, a boca alimenta, né? A boca pode alimentar para a vida, mas pode alimentar para o óbito também. Se nós não tivermos disciplina, nós temos que ter responsabilidade com o nosso corpo. Nós não podemos comer aquilo que a gente não pode, né? Porque, por conta justamente disso, da saúde, para que continue habitando o nosso corpo uma divindade num corpo são. Né? Então, tudo isso faz parte desse complexo, né, civilizatório, essa visão de mundo africano, que é um parâmetro civilizatório que a sociedade brasileira insiste em não considerar e não ver. Né? Nós vivemos numa sociedade que é essencialmente racista. E a intolerância contra o povo de terreiro é racismo. É racismo porque ela vem do preto, do povo preto. É o momento que o branco sofre racismo, é usar o fio de conta e dizer que é de orixá. E, diferentemente do que todo mundo pensa, quanto mais a gente luta, mais a gente vai eliminando esse racismo, é o contrário, quanto mais a gente luta, mais ele cresce. Aliás, os últimos 6 anos, vocês devem imaginar por quê, né? Parece que houve um permissionismo de declarar o seu ódio, de se declarar racista, homofóbico, misógino e todas aquelas coisas. Né? Porque teve um permissionismo aí governamental, um movimento para se criar um Estado teocrático. Né? E se cria um Estado teocrático, Deus, Pátria e Família, bom, não tem lugar para gente preta e nem para gente da macumba, gente, para gente de tradição de matriz africana. Né? Não tem, nenhum bandista, nada do que for diferente. Né? Se essa sociedade pudesse apertar o botãozinho e nos deletar, ela faria isso. Né? Mas vamos enxergar o terreiro, então, enquanto um espaço não só, né, religioso, porque de religião quem nos chama é o Ocidente. Foi o colonizador que deu o nome de batuque para os batuqueiros aqui. Foi o colonizador que colocou para nós a pecha do feitiço. Né? Foi o colonizador, né, que também começou a dizer que nosso barulho incomodava. Então, tudo foi eles que fizeram, a gente positivou e transformou como nosso. Né? Então, na verdade, terreiro é um espaço de cuidado e potencial, gente. Quem não conhece, precisa conhecer. Nem que seja por curiosidade. Né? Acesse um terreiro, marque uma consulta de bus. Mas tem que pagar, e daí o padre não cobra? É só a gente que não pode? Né? Olha, gente, eu já vou até dizer uma experiência. Eu só estou falando no padre porque é o mais comum. Né? Mas eu fui no enterro de uma pessoa da família que acessou o enterro do pobre. Gente, vou te contar uma coisa, é desumano. E sabe quem é que não vai nesse enterro? É o padre. É deprimente aquele espacinho ali no cemitério da Santa Casa, que é uma capelinha, que eles entregam, né, o corpo do familiar, como ele sai do hospital, assim. E a família que abre o caixão e que recebe. Gente, é terrível, é desumano.
é desumano, porque a gente entende o quanto a morte ela é relacionada com a nossa religiosidade, gente. Né? É um momento essencialmente espiritual para qualquer tradição. É um momento que o espírito se desprende. É um momento que é necessário uma série de procedimentos, inclusive o respeito com o corpo. Né? E isso tem a ver com a saúde, né? Tem a ver com a saúde, gente. Né? Com o povo pensar em quem não tem recurso e realmente tomar uma atitude mais humanizada. É disso que a gente está falando. E aí, se tu começar a sentar ali e ficar acompanhando os enterros do pobre que tem, todo mundo preto. Não vi nenhum branco ser entregue o corpo naquelas condições. O que é isso se não é o racismo, né, gente? O racismo faz isso. Racismo não é uma lei, não tem número, né? Não tem número, não está na Constituição, não está em legislação nenhuma. Mas é uma lei transversal que está na cabeça de todo cidadão e cidadã, né, brasileiro. Todo mundo é racista, gente. Só quem não é racista é as pessoas pretas, não tem como ser racista. Né? Elas que sofreram o processo de coisificação, de desumanização, né? E esse processo que não aceita nada que vem deles. Né? Então, nós temos ritos. E é um problema. Agora está melhor, gente. Depois das lutas que nós fizemos, está melhor. Mas é um problema para a gente poder fazer os nossos ritos nos cemitérios. É um problema para a gente tocar o nosso tambor no cemitério, por exemplo. A primeira briga que eu tive foi no crematório metropolitano, que eu paguei caríssimo aquele plano. E aí, quando meu padrasto morreu, a gerente perguntou, o senhor não vai tocar tambor aqui, né? Eu disse, é claro que vou. Né? É claro que vou. É um direito meu, eu paguei esse plano e eu vou tocar. E aí a minha surpresa, e não teve briga, eu toquei o tambor. E a minha surpresa foi que quando nós chegamos com o corpo do meu padrasto fazendo o rito, essa pessoa que perguntou se eu não ia tocar tambor estava respondendo os cânticos. Né? Então, é o que eu digo, todo mundo é e todo mundo nega, mas quando tu tem um momento de te autodeclarar, né? Então a gente sofre. Ou uma outra coisa, tu está muito bem fazendo teus ritos, às vezes passou a noite inteira ali fazendo o rito como tem que ser, para a pessoa que foi embora, e daqui um pouquinho é aquela movimentação, aí o cemitério quase que impõe a presença do padre. E a gente tem hoje um movimento, gente, inclusive a relação com os passeios, né? A gente faz aquele recolhimento, fica 8, 16 dias recolhido, e depois retorna, devolve a pessoa, né, para o convívio social, através do passeio. E aí é hábito já de muitos anos de ir no mercado público, de ir na beira do Rio Guaíba, lá na Doca dos Pescadores, e de ir na Igreja do Rosário. Tem alguns que vão na Igreja de São Jorge e tal. Né? E eu acho que o povo tem que parar com isso, não tem que ir, gente. Se eu estivesse fazendo o meu rito e chegasse um monte de padre de batina no meio do meu rito, eu não ia gostar. E a gente tem que ter essa consciência. Os tempos mudaram, não precisa mais. A gente não deve nada, não tem que estar prestando subserviência, né, às outras tradições. A gente quer conversar de igual para igual. E a nossa é inclusiva. Nós não perguntamos a religião de ninguém quando a gente acolhe as pessoas no terreiro para jogar um buzo, para resolver um problema. E, gente, olha só, a gente cuida de doenças físicas no terreiro. Mas é claro que é um trabalho conjunto com a medicina convencional, né? A gente não tira medicamento de ninguém, nada disso. A gente não critica o trabalho que o médico está fazendo, nada disso. A gente simplesmente cuida da pessoa. Cuida, faz os orôs que os orixás determinam, faz os banhos, né, passa os ebós, enfim. E isso ajuda muito para que a pessoa melhore. Né? Quem é de terreiro, antes de ir para o hospital, passa no terreiro. E aí eu acho que é fundamental o trabalho agora que o Hospital de Clínicas começou a fazer, essa coisa de dar o direito, por exemplo, do usuário, né, do paciente, pedir para falar com a sua liderança religiosa, mesmo que essa seja um pai ou uma mãe de santo.
Porque é um problema para a gente acessar os hospitais, gente. Mesmo no Grupo Hospitalar Conceição, que nós fizemos um trabalho interreligioso. Um trabalho forte lá. Quando eu fui cuidar de uma criança no Fêmea, o guardinha não me deixou subir, e veio a chefe da UTI dizendo, não, ele precisa subir, não. Eu não entrei no Hospital Fêmea, porque eles diziam que tinha o processo de segurança no hospital, que eu não podia entrar. Ou seja, se fala em segurança, eu ofereço algum perigo, né? E aí eu disse, se o padre viesse com a sua Bíblia, o pastor e tal, como será? Não, aí é diferente. Não, não é diferente, filho, a legislação é para todo mundo, né? Nesse momento eu posso dizer que é racismo. Assim como também quando eu fui no presídio, né? Eu fui no presídio para visitar uns meninos da comunidade que estavam lá, e eu fui paramentado. E aí, quando eu cheguei para entrar na fila, eu fui no dia do amigo, eu me cadastrei, fiz todo o processo para ir no dia do amigo. E aí, quando eu chego na porta, é óbvio, vem 3 agentes penitenciários, ó, o senhor vai ter que tirar o chapeuzinho. Eu disse, não é chapeuzinho, isso aqui é uma indumentária sagrada, faz parte, né, do meu sacerdócio, e eu não vou tirar. E também o senhor vai ter que tirar seus colares, não é colares, são as minhas guias. Aqui está a minha segurança. A nossa segurança a gente não carrega na cintura, é no pescoço. Então não posso tirar. Obviamente, gente, que eu fui com um calhamaço de guia para distribuir para o pessoal lá dentro, né? E aí ficou aquela coisa ali, ficou aquele impasse, durou um tempo, e aí as famílias começaram a gritar, né? Pô, e aí, vão liberar a porta, nós não vamos entrar, nós temos horário, enfim. E aí eu disse, tá, vamos terminar então em respeito às famílias que estão aqui. O senhor não quer que eu entre com isso, né? Então o senhor vem aqui, o senhor tira o meu chapeuzinho e o senhor tira minhas guias. Aí quando eu voltar, o senhor me devolve, e ele deu um pulo para trás. Eu vou botar a mão? Não, não. E eu fiz assim para ele, não entendi. Não, então o senhor pode passar. E aí eu passei, fui lá, e é óbvio que eu voltei com o meu pescoço vazio, né? E ele ficou me olhando sem entender nada. É óbvio que eu distribuí as guias, porque todo mundo queria, né, no presídio. E, aliás, foi um dia maravilhoso, né, que eu acho que o presídio deveria se organizar para promover, né, o dia que o pai de santo e a mãe de santo vão nos presídios para visitar os seus. Eu fiz isso lá, depois disso nos inspiramos, criamos um movimento, principalmente nos presídios femininos aqui, tivemos no Madre Pelletier, naquela penitenciária de Guaíba, e a gente perguntou para as detentas se elas queriam nos receber. E 70 detentas do Madre se inscreveram e 50 detentas do outro também. E a gente ficou ali conversando por 3 horas, falando, né, sobre a questão da espiritualidade, claro que tocando um tamborzinho, fazendo uma claro, sem manifestação, sem nada, e eu acho que é necessário, é essencial, as pessoas precisam desse cuidado, e quando a gente está fragilizado na saúde, ou na nossa liberdade, por mais que a gente tenha cometido algum erro, algum delito, né, a gente precisa desse cuidado, né? Precisamos, e a nossa luta é sempre essa, de inclusão, de acessar os espaços, né, de ser reconhecido enquanto uma tradição de cuidado, né? Então, quando você chega no terreiro, você consulta o buzo, você vai saber qual é o seu orixá. Não adianta, gente, orixá não é uma entidade incorporada, não é o orixá manifestado, não é um que acha que sabe tudo, que diz, eu acho que tu é de tal. Não caio nessa. É só o jogo de búzio que vai dizer. Só o jogo de... Mesmo a gente que tem experiência erra. A gente erra, né? Tu olha para a pessoa, eu acho que essa aí, olha, aí tu vai olhar, nada a ver. Então é importante saber o seu orixá, né? Saber para quem vai rezar, saber o que vai oferecer, né? É importante saber por que a gente é assim também, né? Eu sou filho de Iemanjá, eu não tenho dúvida disso. Eu sou Iemanjá toda hora. Toda hora. Eu não tenho dúvida disso. As pessoas de Oxalá são tudo igual, né? Eu sempre chamo eles de caramujo, porque eles são quietinhos, né? Eles são aparentemente calmos, né? Brigo e fico de mal, entro para dentro do caramujo e não sai mesmo, só sai quando querem,
né? E por aí vai. Os orixás, eles têm muito a ver, né, com a gente, com o que a gente é, ou com o que a gente precisa ser, né? Eu acolhi lá no terreiro, um babalorixá amigo meu levou uma senhora lá no terreiro, e para que eu pudesse atender. Ele disse, olha, Baba, eu já tentei tudo que eu sabia, e eu acho que o senhor tem mais experiência que eu. Quero que o senhor me ajude. E aí, eu fui acolher a senhora, ela meio que me repeliu, e aí quando ela entrou para dentro da salinha de consulta, eu perguntei qual é o problema, o que a senhora veio buscar, né? Aí ela disse, eu vou lhe mostrar. Aí levantou a calça dela, a perna dela era toda tomada por uma grande verruga. E daquela verruga escorria um líquido fétido. Então, por isso que ela tinha constrangimento em abraçar as pessoas. E ela disse para mim, Baba, olha, é a última tentativa, né? E a gente sabe, quando a pessoa diz isso, do que ela está falando. Numa coisa que não se fala muito, que é o suicídio, e que o índice é muito grande, as pessoas se matam, gente. As pessoas se matam, e se matam bastante. E eu disse, não, se a senhora está aqui, o orixá lhe trouxe aqui, é porque aqui a gente tem alguma proposta de cuidado. Sempre tem o que fazer. E aí fiz o jogo, marquei o que tinha que marcar para ela, e ela veio fazer, e a gente fez. E eu disse para ela, dona Vera, a senhora volte daqui a 15 dias. Né? Dali a 15 dias ela voltou, e já mais ereta, ela já não tinha pouco cabelo, porque a carga de medicamento que ela tomava era quase uma quimioterapia, mas não estava resolvendo. E aí, quando ela chegou mais ereta, e eu disse, como a senhora está? E ela deu um sorrisão, e pegou, levantou a perna, e começou a passar a mão nas pernas, e aquilo esfarelava. Já estava aparecendo boa parte da perna dela. Eu disse, não, está dando certo, a senhora continua com as aplicações que eu lhe disse, e retorna de novo daqui a 15 dias. Quando ela retornou, depois de 15 dias, já estava simplesmente sem erupção nenhuma, a perna lisinha, enfim. E ela disse, Baba Diba, o que eu digo para o meu médico? Eu disse, bom, a senhora diga que foi num terreiro e que se curou num terreiro. Se ele quiser conversar comigo, a senhora dê meu telefone para ele que eu vou conversar. E sem tirar nenhum medicamento dela, porque é isso, a gente não está ali para fazer contraponto, né? Nem com psicólogo, nem com psiquiatra, nem com psicanalista, porque aquela coisa, porque tu é bipolar, aquela coisa, para nós de terreiro não funciona, gente. Não funciona, porque, bom, eu sou Baba Diba, eu tenho Iemanjá, eu tenho Cacique Tupinambá, vovô Cipriano da Angola, eu tenho o Pedrinho, que é um herezinho, que vou te contar uma coisa, né? A gente tem, assim, múltiplas facetas. Então, essa coisa, nós somos quinto polar, sei lá o que a gente é. Né? Porque eu vou te dizer uma coisa, é muito espírito se manifestando na gente. A questão do orixá não envolve espírito. O orixá habita na gente. O orixá não incorpora a gente. Quem acha que é batuqueiro e incorpora, está errado. O orixá se manifesta. Ele vem de dentro para fora. Né? É diferente da Umbanda, em que os espíritos, né, se manifestam. Então, a dona Vera seguiu frequentando o terreiro, sem se filiar, porque a gente não tem essa postura prosélita, né? Tu está aqui, tu te curou, agora tu tem que ser, não. Ela seguiu indo, frequentava e tal. Aí, um dia, ela marcou uma outra consulta, e eu a recebi, e ela disse, Baba, estou preocupada. Por quê, minha velha? Olha, começou aqui no calcanhar, aparecer de novo, né, aquelas verruguinhas. Eu disse, me diga uma coisa, nesses últimos dias, teve algum fato que lhe tirou o seu equilíbrio? Ela pensou e disse, sim, teve. Do lado da minha casa estão construindo um prédio, e para não gastar com segurança, eles colocaram pitbulls para cuidar. E um dia os cachorros se soltaram e invadiram a casa dela. Ela ficou 4 horas com o marido e o filho presa, os bichos tentando entrar dentro da casa dela, até que os bombeiros viessem para capturar os bichos. Eu disse, então, é efeito psicossomático. A senhora vai ter que procurar, sim, alguém que lhe dê o medicamento que controle, né, essa ansiedade, essa coisa que provoca essas erupções na sua pele. Né? E é assim o nosso processo de cuidado.
Terreiro precisa ser um espaço de acolhimento. Ah, pai, eu tenho problema de depressão e eu estou tomando um monte de medicamento. Vamos cuidar de ti. E aí, vamos fazer uns banhos, vamos isso, vamos aquilo. Tu vai conversando, né, com o teu médico. Se ele achar que tem que diminuir essa carga medicamentosa, aí é com ele. Mas, normalmente, a pessoa melhora e muito. Porque nós somos 70% espírito e 30% matéria. E a gente dedica a vida toda da gente, né, para os 30%, né, de materialidade. Eu sempre falo que na saúde coletiva eu tive embate com uma das bambambãs, que é a professora Marta Júlia, amiga ali do Júlio, amiga do Júlio, professora Marta Júlia, quando eu disse para ela que o processo de cuidado dos terreiros era ciência, ela teve uma síncope. Não, não é ciência. O senhor não pode dizer que é ciência. Mas por que a senhora está dizendo isso? Todo o processo de conhecimento é ciência, mesmo que seja um conhecimento tradicional. Não, mas para ser ciência tem que ter o aval dos pensadores. A senhora está falando dessas referências que vocês aí, que a academia louva há 500 anos e nunca muda, nunca vem o novo. Né? Não, a nossa referência é Exu, a nossa referência é Ogum, a nossa referência é Oyá, né? Essas são nossas referências. E se é cuidado e se transforma o corpo, é ciência, gente. É ciência. O cara aquele que também deve ter falado com algum africano, que fala que na natureza nada se perde ou se cria, tudo se transforma. Né? A gente que é de tradição de matriz africana já sabe disso. A gente sabe que nós viemos da terra, gente. O nosso corpo veio da terra. Primeiro o homem e a primeira mulher vieram da terra. Tanto que para a terra a gente tem que retornar. Né? A gente tem que devolver o que nos foi emprestado para a terra. Isso faz parte da filosofia de matriz africana. Né? Tudo que a gente precisa vem da terra, nada vem do céu. Né? Nós de terreiro somos assim, nada vem do céu. Não tem essa coisa de céu e inferno. O alimento vem da terra, o remédio vem da terra. Né? A água vem da terra, a água que é o sangue, o achorô do mundo, né, vem da terra. Né? Nós não louvamos o céu. Aliás, a diferença, né, daquele outro Deus ocidental, que é branquinho, barbudo, inquisidor, é que o Olodumare, quando criou o mundo, ele disse, e criou os seres humanos para habitar o mundo, ele disse, nascei, crescei, multiplicai, e cuida da terra, porque a terra é a grande mãe. E por conta dessa falta de cuidado com a terra, é que nós aqui estamos enfrentando todos esse desequilíbrio climático, né? Essas catástrofes climáticas, enchente agora, furacão, um monte de coisa que tem vindo para o Rio Grande do Sul, né? Que é o planeta reclamando justamente dessa falta de cuidado e de compromisso. Mas isso, gente, não é a culpa do povo de terreiro. Né? Não é a nossa oferenda na beira do rio. Não é. Não é. Não é a nossa oferenda no mato. Não é a nossa oferenda na encruzilhada, gente. Não é. A Constituição brasileira diz que deve se proteger sempre o local de culto. Né? Não é isso? O artigo 19 fala disso. Então, se eu estou na encruzilhada, louvando o meu Exu, eu não posso ser importunado por nenhum cidadão e muito menos pela polícia. Porque aquele local é um local de culto para mim. Se eu estou na beira do rio, louvando Oxum, louvando Iemanjá, eu não posso ser importunado por ninguém, porque naquele momento é o local do culto. Isso é direito, gente. Isso é direito. Mas é um direito violado todo dia. Né? Todo dia. Quando a gente vai para os espaços públicos, a gente já vai pronto para os enfrentamentos. E eu, que costumo sair assim, como eu saio nas ruas, eu também saio preparado para cada passo que eu der, eu sofrer um ato de racismo religioso nas ruas. E ainda hoje é assim, gente. Assim como tem gente que é muito simpática e que vem, que toma benção, que abraça e tudo mais, mesmo sem pertencer, tem as pessoas que sempre tem que te dizer alguma coisa.
E eu falo que eu fui pego pelo colarinho, gente, na frente do Palácio do Governador, assim, ó, com as minhas guias e tudo. A pessoa me puxou e quase me arrancou fora do carro, porque ela vinha, era uma senhora negra, e ela vinha gesticulando de longe, assim, e o professor Jairo, que é um teólogo que morou aqui no Rio Grande do Sul há alguns anos, disse assim: Babadiba, olha lá, aquela senhora negríssima, belíssima, está gesticulando para o senhor. Eu disse: professor, ela está muito penteadinha, ela é evangélica, ela quer me agredir. Ele disse: não, Baba, não é, o senhor fale com ela. Eu disse: não vou falar, fechei o vidro do carro, está me ajeitando, e ela vem em direção ao carro. Aí o professor já disse: abra a janela, Babadiba. Aí eu abri a janela, ela me puxou. Até hoje eu sinto o hálito dela. Isso é uma violência, gente. Ela disse assim: Jesus me tirou disso e vai te tirar também. Mas é uma violência, gente. Mesmo a gente que milita combatendo o racismo religioso, a gente fica com trauma disso. Quando nós fizemos aquela luta aqui no Rio Grande do Sul, que foi aqui que começou a história da proibição, né, da imolação de animais, que sacrifício de animais, quem deu o nome foi eles. Foi os colonizadores, a gente não sacrifica nada, né? Porque a gente não é hipócrita, né? O que a gente faz com a galinha? A gente mata, né? Eu me lembro, eu quando estava dormindo, a minha mãe me acordava: vamos lá, Diba, hoje tem matança na tua avó. O que é matança, né? Vamos matar as galinhas, porque comer ela viva é impossível. Não tem como. Ah, mas vocês tiram a cabeça. Olha, gente, não tem nada mais indigesto que o bico da galinha, né? Não dá. Foi aqui no Rio Grande do Sul que foi feita essa luta, essa hipocrisia. O Estado que mata toneladas de peixe na Semana Santa, né? E que peru de Natal, gente, pelo amor de Deus, chega a faltar no supermercado. E aí querem, né, criminalizar, né, a galinha, como diria o doutor Ed, da macumba, né, a galinha da macumba, né? Foi aqui que surgiu esse debate e que nós enfrentamos, né, uma violência nas ruas. A gente tinha que se cuidar, porque as pessoas agrediam. Tinha esquete de seres humanos, né, encenando que a gente também matava a gente, né, cachorrinhos e gatinhos. Teve greve de fome dos protetores de animais, né, e na frente do Palácio do Governador. Foi histórico isso, gente. Foi comentado no Brasil todo, né? E eu me lembro quando nós vencemos, quando nós ganhamos, a gente saiu, teve que ser feito o corredor de seguranças para a gente sair de dentro da Assembleia Legislativa, e eu nunca me esqueço, a gente sentiu o hálito das pessoas chamando a gente de assassino e de sanguinário, aqui no Rio Grande do Sul. Foi aqui isso. 2015, a Regina Becker reabre a história e foi a mesma história, a mesma comoção. Por isso que nós fomos ao Supremo para pedir para que colocasse em pauta. Porque lá em 2003, quem recebeu esse recurso foi o Marco Aurélio Melo. E nós estivemos lá. E quando nós entramos no gabinete do Marco Aurélio Melo, adivinha o que nós encontramos na parede dele? Toda a parede. O busto de Zumbi do Palmares. E eu disse: bom, vai dar para conversar com ele. E realmente foi, e ele disse para nós: eu vou sentar em cima desse processo, ele nunca vai entrar em pauta, porque o Supremo é muito conservador. Se o Rio Grande do Sul perder, perde as tradições de matriz africana. Mas aí, depois do evento da Regina Becker, a gente entendeu que estava na hora da gente enfrentar esse debate. E aí fizemos todo o movimento nacional, fomos os grandes terreiros do Brasil, porque aí, quando foi para o Supremo, virou uma questão nacional, né? Não era só o Batuque do Rio Grande do Sul, mas era o candomblé da Bahia, do Rio e de todo o Brasil. O tambor de Minas, do Maranhão, né? O Xangô, de Pernambuco, o Xambá, enfim, todas as expressões de matriz africana. Aí nós criamos uma comissão nacional, fomos de terreiro em terreiro, por isso eu sou conhecido em tudo que é terreiro do Brasil por conta disso, e para mobilizar, para lotar as galerias do Supremo. E no Supremo nós ganhamos por unanimidade. Né? Muito embora, né, o doutor Ed, um brilhante advogado constitucionalista, o grande terreiro, né, demonstrou para a corte que era uma hipocrisia, era um absurdo, com tanta coisa que o Supremo tinha para resolver, né, com tantos pretos e pretas que são chacinados na periferia das capitais, mata muito mais que país em guerra, o Brasil, né?
vem parar no Supremo justamente a pauta da vida da galinha preta da macumba. Essa merece comoção social, essa merece ser pauta do Supremo, né? E é um absurdo, né? É um absurdo mesmo, é realmente o país da hipocrisia. E dessas lutas, Luciana, a gente faz parte. A gente está à frente de todas elas. Tudo para que sejam reconhecidas as nossas práticas terapêuticas de cuidado enquanto cuidado e não enquanto feitiço, gente. Né? Como eu falei dessa coisa do poder da palavra, feitiço qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode se ajoelhar e rezar e fazer uma novena ali, ó, dizendo, né, tu me paga, tu me paga. É assim, qualquer um pode fazer, né? Terreiro não é um espaço, né, de produção do mal, muito pelo contrário, é um espaço de cuidado. Nada que se faça, né, no terreiro é algo que seja tão segredo que ninguém possa ver. É óbvio que existe hierarquia e preceito. Tem ritos que a pessoa que é leiga não pode participar, até porque não entende, não vai entender. Ela tem que ser introduzida, né, com muito vagar, porque tudo é muito pedagógico. No espaço de terreiro, é espaço que acolhe a diversidade, né? Por exemplo, homossexual masculino e mulheres lésbicas são autoridade máxima. São Yalorixás e Babalorixás, né? É um espaço de acolhimento potencial. Quando surge a pandemia de HIV, os terreiros foram espaços que acolheram, né, os homossexuais. E, inclusive, enfrentamos outro debate com a saúde pública, porque eles diziam que as navalhas do candomblé transmitiam o vírus em série. Então, foi quando nós criamos a Renafro Saúde, a Rede Nacional de Religião Afro-Brasileira de Saúde, que eu sou coordenador nacional, junto com a mãe Nilce Naira, do Rio de Janeiro, que é a maior organização política do povo de terreiro no Brasil. Nós criamos a Renafro no eixo Rio-Maranhão, justamente para trazer em pauta as questões de saúde. Foram dois casos, a questão da AIDS e a questão da dengue, que eles diziam que as quartinhas dos orixás serviam de proliferação do mosquito da dengue. Quer dizer, poxa, sabem, não tem noção do quanto as quartinhas do orixá é cuidado. Né? Mas foi necessário fazer esse debate. E hoje a Renafro, né, está aí em discussão com o Sistema Único de Saúde, de igual para igual mesmo, falando das práticas terapêuticas de cuidado. Nós temos hoje a lei de saúde integral da população, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que reconhece as práticas terapêuticas de terreiro enquanto prática de cuidado e que reconhece o racismo enquanto determinante social, né, para a saúde, né, do povo preto. Que é reconhecer o racismo, isso é um ato político, né, muito importante para as lutas de combate ao racismo, né, no Brasil. No Brasil. Né, porque a gente precisa eliminar, né, o racismo. O racismo não é preconceito. A pessoa que é racista, ela sabe que ela sabe o que quer excluir da sua vida. Né? Quem é racista é perverso. Quem é racista é criminoso, tem que ser preso. Racismo mata, racismo adoece, racismo leva ao suicídio. Então, um dos papéis do terreiro, dos povos de terreiro, é a defesa da Política Nacional de Saúde Integral da população negra, que também acabou sendo engavetada por 6 anos, agora que a gente está de novo trazendo ela à tona, né? Então, quero aqui parabenizar o Hospital de Clínicas, né? Quero parabenizar aí o pessoal que me convidou para fazer parte ali do Interreligioso e também me convidou para esse seminário, que para a gente é uma conquista, é uma grande porta que se abre, porque eu acho que o processo de adoecimento é um ponto, né, muito crítico e importante para qualquer ser vivo, né? E é muito caro, principalmente para a população negra e para o nosso povo de terreiro. Se a gente puder estar nesse processo, né, isso é um direito da gente. Mas é muito difícil sensibilizar o poder público, as instituições públicas, né, sobre esse direito. Então, o Hospital de Clínicas dá um passo, está de parabéns, palma para o Hospital de Clínicas e muito obrigado, né, fico aberto aí para quem quiser interagir, fazer alguma pergunta, né, pode me constranger, não tem problema.
Obrigada por deixar um tempo para nós podermos interagir. Então, por favor, se puder sentar. Pessoal, então, assim, agora nós temos uns minutos para poder perguntar para a Babadiba, né, questões que temos, que nos intrigam no cotidiano. Eu queria tomar a prerrogativa de estar facilitando, professor, e pelo núcleo de espiritualidade, já começar com a primeira pergunta, que é o fato da dificuldade dos pacientes expressarem a sua escolha religiosa verdadeira, de prática espiritual, dentro de uma instituição hospitalar para receber e ter atendido às suas necessidades espirituais e religiosas. Então, queria lhe perguntar assim também, como que a gente faz com espaços como esse para vencer essa barreira e o paciente ter realmente esse direito assegurado? Bom, no meu estágio de saúde coletiva, eu fiz esse trabalho num posto de saúde, né? Sobre a questão da autodeclaração da cor, da raça, e também da autodeclaração, né, da sua orientação religiosa. A gente conhece, né? Olha para a pessoa e já vê, né? A gente sabe, tem sempre um sinal ali que diz que é de terreiro. Inclusive, quando tinha aqueles, acho que eles chamavam de matriciamento, né? Que é para a saúde mental, a coordenadora me chamava para a sala junto, né, para identificar se a pessoa era de terreiro ou não. Mas o racismo, ele é perfeito. O racismo é tão perfeito que faz a gente se negar e negar o outro, né? A gente foi tão perseguido, foi tantas vezes dito para a gente que ser preto é feio, que ser preto é ruim, e que ser de terreiro, né, é ser do mal, é ser ruim, que a gente não autodeclara com medo de ser perseguido. É isso. Aí tu vai para um hospital, né? O que tu vai pensar? Vão me matar, né? Se souberem que eu sou da macumba. É isso que a gente pensa, né? E, aliás, o que nos aproximou do professor Goldin, do Dr. Goldin, foi justamente o fato de uma paciente da emergência aqui do Hospital de Clínicas, um paciente, era um babalorixá que estava ali, estava se sentindo não bem cuidado, maltratado. E aí, um dia, ele resolveu ameaçar fazer feitiço para todo mundo. Olha, o povo não achou graça, hein? Foi uma função que o Dr. Goldin precisou nos encontrar para a gente fazer um trabalho de sensibilização. Porque se as pessoas tiveram medo, é racismo. E também ele estava certo, ele usou as armas que ele tinha, olha essa. Né, ele está ali, não está sendo bem cuidado, né? Então, é isso, mas o racismo faz isso, viu? Isso é um trabalho que a gente tem feito aí, por exemplo, por que vocês acham que o Rio Grande do Sul hoje é reconhecido como o estado que tem maior número de terreiros do Brasil, né? E por que os números do censo estão mudando com relação às tradições de matriz africana? Porque nós estamos fazendo o nosso trabalho. Em 2010, quando a gente viu que não figurava nos números do censo, nós iniciamos uma campanha nacional que se chamava Quem é Axé diz que é. Né? E essa campanha foi nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, nós lançamos em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Né? E ainda eu tenho lá no meu terreiro, no meu salão, ainda tem a foto, que eu era uma das fotos da campanha. Né? Quem é de Axé diz que é. Então, por conta disso, a gente tem que dizer que é de Axé. Aí no Rio de Janeiro eles usam muito a expressão espírita. Agora eu estive lá, né, porque, bom, o Batuque do Rio Grande do Sul vai ser tema da Portela, e é óbvio que eu vou desfilar na Portela. É óbvio. Porque vou sambar até destarrachar a bunda. E para a gente também é uma porta gigantesca que se abre, é uma expressão mundial a Portela. Vai falar da nossa tradição com qualidade, gente. Eu fui lá, o carnavalesco apresentou o tema, apresentou o que vem para a avenida, né? Enfim, lá eles falam espírita, né? Mas não, eu digo para ele, para com essa história de espírita, nós somos, de matriz africana, nós somos batuqueiro ou candomblecista, é isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul é batuque, a gente defende a tradição como ela resistiu aqui. Pessoal, perguntas?
Não fiquem tímidos. Ó, tem uma colega lá. Bom dia. Eu sou escritora, poeta. E fiz umas poesias também de conscientização do racismo. Se desse para mim declamar para vocês. Vamos lutar contra o racismo, minha gente. Gente, vamos ser legal e consciente. Vamos lutar contra o racismo, minha gente. O racismo é preconceito. Não queremos preconceito. Queremos igualdade, trabalho, saúde, carinho e respeito. Vamos ser legal e consciente. Todos nós nascemos com cabelo e cor da pele diferente. Diga não ao preconceito. Que todos nós precisamos é ter saúde, família unida, trabalho, amizade, respeito e amor. Seja legal e consciente. Todos nós temos valor, minha gente. Seja legal e consciente, todos nós iremos ficar alegres e contentes. Gratidão por compartilhar essa poesia. Bom dia. Eu queria parabenizar o grupo da diversidade, né? Luciana, por trazer essa pauta tão importante. Parabenizar o nosso palestrante e dizer assim a importância de a gente abrir isso e que o paciente de religião de matriz africana saiba que ele pode solicitar nessa instituição a orientação religiosa de matriz africana. Então, eu acho que é super importante estar aqui, mas, Lu, assim, que o paciente saiba que ele tem esse direito. Porque esta casa, assim, para esse paciente que chega de matriz africana, como o nosso palestrante falou, inibe esse paciente que vai dizer, né, reconhecer a sua religião de matriz africana. Ele nem sabe que ele pode buscar essa ajuda, essa orientação espiritual da religião de matriz africana. E a gente sabe que, assim, que esse remédio espiritual, ele é fundamental para o desenvolvimento desse paciente que está aqui. Então, eu acho que parabenizar novamente, né, excelente o evento, e trazer para que o paciente saiba disso, né? Nós, do Grupo de Estudos Afro-Brasileiros, nós também vamos ter, já avisando para todos, né, vamos ter um seminário do papel, né, do acolhimento da religião de matriz africana à saúde da população negra. Nós vamos divulgar, vai ser em março e abril, tá? Mas parabéns. Obrigada, Célia. Deixa eu te relatar uma experiência que não foi proposital. Tinha uma filha de santo no pronto-socorro com pico de glicemia, né? E eu estava no evento, aí soube que ela estava, eu saí do evento e fui. Imagina que eu fui paramentado, né? Foi uma coisa bem bacana que eu cheguei no pronto-socorro, eu entrei na fila e uma moça já gesticulava lá para mim, vem aqui, eu, meu Deus, já vão me barrar, né, antes de eu me pedir. Mas não, ela disse, não, se os outros podem, o senhor pode também. Onde é que o senhor vai? Eu vou em tal lugar, assim. E aí eu entrei onde ficava essa senhora ali, que era minha filha de santo e tal. E aí cheguei na beira da cama e conversei com ela uns minutinhos. Daqui um pouquinho tinha uma senhora lá do fundo que... Aí veio a enfermeira que cuidava ali do espaço e disse, ó, babá, aquela senhora quer que o senhor vá lá conversar. Depois eu vou fazer um relato sobre ela para o senhor. Eu, tá bem. E aí eu fui lá e essa senhora, eu cheguei perto dela, conversei, disse para ela que ela ia melhorar, que ela ia ficar boa, que os orixás iam cuidar. E ela segurou assim as minhas guias e fechou a mão e rezou, né? E pegou na minha mão, não falou nada. E daqui um pouquinho outra senhora chamou, e outro, e eu fui indo, né? A minha visitinha, que foi correndo para ser de 15 minutos, demorou 1 hora, e a chefe ali disse, baba, a gente tem que fazer isso mais vezes. Aquela primeira senhora que ele chamou, ela está há tantos dias aqui, nunca interagiu com ninguém, né? Por isso que a gente ficou surpreso porque ela lhe chamou, porque ela se identificou, né? E é isso, então é realmente importante, né? E talvez, eu não voltei ali depois, né? Porque em seguida a filha já teve alta, mas talvez ela tenha em seguida tido a alta porque ela precisava só dessa visita, né? Às vezes até para morrer
a gente precisa ver a nossa liderança religiosa. Depois que vê, o espírito descansa e faz a sua viagem. Rapidamente também queria contar, há uns 2 anos atrás, o professor Goldin me chamou para ajudar, porque tinham feito contato com ele que tinha uma mãe de santo na nossa recepção e que não estava sendo autorizada pela enfermeira de uma unidade com um paciente que tinha solicitado para a família, e que esse paciente estava num quadro de isolamento protetor, precisava de uma série de medidas, e a pessoa não estava sendo autorizada. Então, rapidamente fui lá, entendi a situação do paciente, conversei com a colega e disse, não, olha, nós vamos lá, vamos ver qual é que é o atendimento que vai ser feito, e nós vamos conciliar com aquilo que a gente precisa, que são as medidas de segurança do paciente. Então, essa liderança precisa ser orientada para poder atender o paciente e ele receber esse cuidado tão importante para a saúde dele. Então, ter alguém que faz essa intermediação, né, Célia, é muito importante, porque esses momentos como estamos aqui, que é aprender o conhecimento, toda essa sabedoria, né, que existe né, das religiões de matriz africana, precisam chegar para os profissionais de saúde para que a gente vença a nossa barreira do racismo e do preconceito. E aí o paciente vai ter liberdade de poder falar aquilo que realmente o beneficia. Então, momentos como esses são especiais e cada um de nós aqui tem essa missão de sair e compartilhar com os colegas que estão mais perto lá do atendimento. Babadiba, eu recebi... Tem perguntas aí, então? Indara, por favor. Depois eu tenho uma pergunta importante. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, a sua presença aqui, a sua palestra. Adorei. E eu tenho uma dúvida que eu não sei se vai ser possível, devido ao tempo, o senhor falar sobre isso, mas se existe diferença, qual seria dos nomes que a gente escuta? Candomblé, Batuque, Umbanda, Nação, não sei se tem mais algum, né? Se der para o senhor dar uma breve explicação para a gente. Bom, o Brasil acolhe um mosaico cultural de matriz africana, né? Batuque é a nomenclatura aqui do nosso estado. É como a tradição de matriz africana se amalgamou e se organizou aqui. Por exemplo, aqui nós temos o culto de apenas 12 orixás. No resto do Brasil, na Bahia, Rio de Janeiro, os outros estados, é o candomblé. O candomblé tem muito mais divindades do que o batuque, né? Mas é a tradição de matriz africana. Nós somos do mesmo tronco, da mesma família, mas é diferente por conta das regionalidades. Por exemplo, no Maranhão é tambor de mina, é a nação Jeje, né, que predomina lá, né? Mas tem também o terecô, por exemplo. A espiritualidade negra é tão generosa que empresta a sua mediunidade para corte portuguesa se manifestar, né? Vem príncipes, princesas, marquesas, enfim. É muito bonito, aliás, o culto. É interessante porque eles se vestem, eles se caracterizam como o tempo do Brasil colônia, né? E em Recife é Xambá, Xangô e Xambá. E por aí vai, mas tem Umbanda, né, que é uma religião brasileira, que é uma outra fronteira teológica, que aí é cristã, Umbanda é cristã. Os cristãos não gostam que falam isso, mas a Umbanda é cristã, né? E tem a Jurema, né, que é mais pro Nordeste, né? Aqui em Santa Catarina tem Almas de Angola, né, que é uma fusão da Umbanda com a tradição africana, enfim. Então tem diversas, né, nomenclaturas. Agora aqui é Batuque Nação que se chama a tradição de matriz africana. Mas sendo africano, Candomblé e Batuque são co-irmãos. Eu recebi uma pergunta dos colegas do comitê, que acho que é importante. O que nós, quando presenciamos uma situação de intolerância religiosa, podemos fazer? Que caminhos podemos percorrer? Se estiver presenciando, chama a polícia na hora. Porque, para nós, principalmente, é isso, né? Às vezes a gente não é tão pego de surpresa que não consegue filmar. E sempre tem alguém assistindo, e na maioria das vezes é omisso,
né? Teve aquele caso ali do Bará do Mercado, não sei se vocês assistiram, né, que estava ali 13 de junho, que é dia de Santo Antônio, então, para a gente é dia de Bará, o pessoal está fazendo ali, tipo, uma procissão com a imagem de um Bará, né, no andor, e um rapaz do nada surgiu e deu uma voadora no Bará, e isso está hoje sendo discutido, foi preso na hora e tal, mas intolerância religiosa é crime, gente, crime inafiançável, racismo religioso é crime. Eu acho que todo mundo que estiver assistindo, assim como não só o racismo religioso, mas qualquer expressão do racismo, é importante que os cidadãos e cidadãs se envolvam no sentido de garantir realmente o direito e fazer com que as pessoas realmente sejam punidas e entendam que se avançarem na barreira do limite, do respeito, de boa convivência, que vai ser punido, gente. A lei é para um, é para todos, né? Hoje eu via na televisão a história daquela advogada, né, que agrediu os trabalhadores de um mercado e ainda fazia gesto de macaco, né, o que está acontecendo com ela, né, que ela realmente está sendo criminalizada e tá respondendo, e é isso que tem que acontecer. Não interessa a tua posição social, se tu é advogado, se tu é médico, se tu é juiz, não interessa. Eu acho que as pessoas, né, têm que entender que a lei existe para que a gente tenha uma convivência harmônica, para que as diferenças, inclusive, sejam respeitadas. A lei é para corrigir diferenças, não é para isso? Então, se tem uma lei que diz que tu não tem que ser racista, se tu for racista tu vai ser preso, bom, cumpra-se, não é isso? Júlio, acho que por conta do tempo precisamos ser rápidos. Tá bem. Bem, então, Babadiba, uma satisfação enorme te ter aqui, né? E pela fala da Célia, tá aí ainda, né? Eu lembro lá no passado que a gente fazia conversas e que a gente praticamente não tinha espaço, e uma coisa que me incomodava muito no Hospital de Clínicas era sempre chegar no Hospital de Clínicas e dar de cara com uma capela, e a gente sempre foi muito crítico com relação a isso. Por quê? Né? Por que esse espaço público, e eu vivi para 25 anos depois de enxergar aqui falando sobre as religiões de matriz africana. Então, é uma satisfação enorme. Queria falar um pouquinho mais, compartilhar um pouquinho mais, mas, enfim, como a Lu disse, o tempo é curto, né? Então, te dizer que é uma satisfação enorme te enxergar aqui, um colega da saúde coletiva, né? Sanitarista de formação e uma baita autoridade nas religiões de matriz africana. Satisfação. Obrigada, Júlio. Realmente esse tema ele está em pauta há bastante tempo e ele segue. Com certeza transformações virão. E, Babadiba, vou passar a palavra para o senhor fazer suas considerações finais, e de antemão eu quero lhe agradecer imensamente em nome do Comitê de Diversidade e também do Núcleo de Espiritualidade do Hospital. É uma porta que se abriu e que não fechará mais. Gratidão. Eu que agradeço, né, pelo acolhimento. Fico maravilhado em ver essa plateia aí, bem mista, né, mas muito mais preta do que branca. Muito legal. E dizer, na visita aqui que eu tive aqui com a Luciana, eu tive na capela, né, e a gente não tem problema, né, com capela, a gente não tem problema com a igreja, né, aliás, eu me sinto muito bem, né, dentro de uma igreja, desde que o padre não venha me importunar. Mas eu me sinto bem, acho que tem uma energia boa, enfim. Mas seria interessante entender que um espaço público ele tem que ser tão laico quanto o Estado, né? Então, se tem um espaço para um, tem que ter para todos, né? E esse é o objetivo de eu estar aqui, né? De que a gente saia, a tradição de matriz africana saia da subterraneidade política e social, né? Da invisibilidade social, porque as pessoas nos veem, mas não nos veem, né? Dizem que nos respeitam, mas não nos consideram, né? E aqui os usuários do sistema de saúde são quem mesmo, gente? Quem é que é o usuário mesmo do sistema de saúde? É o povo preto, gente. É o nosso povo preto, né? Numa palestra lá no campus da saúde, que eu fui convidado numa semana acadêmica, não sei se tu estava, Júlio, que um rapaz do Ministério da Saúde está, mas o que vocês querem? Vocês querem criar um SUS só para preto? E eu disse, meu amigo, tu trabalha no Ministério da Saúde,
e tu não entendeu que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra não é uma política para preta, é para o branco racista? Porque se ele entender o papel do racismo no espaço da saúde, não vai precisar mais de política e o racismo acabou. Não é política para preto, é política para branco. É de inclusão de preto, sim, no sistema de saúde, porque eu mesmo, olha que eu sou lusque-fusque. Eu sou autodeclarado negro, mas eu sou lusque-fusque. Eu fui discriminado, gente, no espaço de saúde. Né? Quando eu levantei a minha blusa para mostrar que eu estava com umas alergias no meu corpo e que caiu aquele calhamaço de guia, o médico deu um pulo para trás, dizendo, mas o que é isso? Tu vai te pelar aqui? Doutor, eu estou no médico, se for necessário eu me pelo. E aí ele pegou a canetinha e arredava minhas guias para... Gente, isso é racismo. Isso é racismo, né? Então, isso é importante trazer em pauta, é importante a gente discutir. Esse é o objetivo de eu estar aqui. Eu agradeço a sensibilidade, né, do grupo de diversidade, enfim, do grupo do Hospital de Clínicas, né, de Porto Alegre, e que momentos como esse, né, de formação, de troca, que se repitam, viu? Vai ser um prazer contribuir, né? É um espaço, né, que eu gosto de dialogar e que tem tudo a ver com o que eu vim fazer no mundo, além de ser um babalorixá. Axé, muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Kyogun, senhor desse ano, e Ansan também, senhora desse ano, possam abrir os caminhos, civilizar os caminhos, possam cortar todas as desavenças e demandas, possam dar prosperidade, fartura, vida e saúde para todos vocês. Axé. Obrigada.